Ansiedade não surge do nada. Ela pode ser plantada, cultivada e mantida. E na maioria das vezes, por alguém que diz te amar, ou te proteger, ou se preocupar com você. Se você sente que nunca é suficiente, que sempre há algo errado, pause. Porque o que você vai ouvir pode explicar anos de confusão. Existe um tipo de ansiedade que não nasce de você. Não é química cerebral. Não é genética. Não é sua cabeça inventando coisas. É estratégica. E quem a cria sabe exatamente o que está fazendo. Porque a ansiedade constante torna alguém imprevisível, controlável e silencioso. Mecanismo 1. Expectativas móveis. Eles nunca dizem exatamente o que querem. Deixam no ar. Vagos. Subentendidos. Quando você acerta, mal reconhecem. Quando você erra, é óbvio demais para explicar. E você aprende que nada do que faz é suficiente. Porque não existe métrica clara. Não existe padrão que você possa seguir. Hoje eles valorizam o esforço. Amanhã, só resultados importam. E quando você adapta, a régua muda de novo. Sem aviso. Sem justificativa. Isso cria um estado mental específico. Hipervigilância. Você passa a antecipar, a tentar ler sinais, a interpretar silêncios. E quanto mais você tenta acertar, mais energia gasta. E quanto mais energia gasta, menos sobra para questionar se deveria estar fazendo isso. Porque a linha de chegada sempre se move. Mecanismo 2. Reações imprevisíveis. Hoje eles riem de uma piada. Amanhã, a mesma piada é ofensa. Hoje querem atenção. Amanhã, você é sufocante. Não há padrão. Não há lógica clara. E você aprende a andar em ovos. Aprende a medir temperatura emocional. Antes de falar. A calcular probabilidades. Antes de agir. A ensaiar conversas. Antes de tê-las. E mesmo assim, erra. Porque o erro não está em você. Está no fato de que não há como acertar. A inconsistência é o objetivo. Ela te mantém tentando. Te mantém ajustando. Te mantém focado em agradar. Em vez de questionar. A medir cada palavra. A calcular cada ação. Viver assim não é ansiedade espontânea. É condicionamento. E o mais perigoso, você normaliza. Começa a achar que todo relacionamento exige esse nível de cuidado. Que toda interação precisa dessa atenção. E passa a carregar isso para outros contextos. Mecanismo 3. Cronologia distorcida. Eles lembram do que você fez de errado há meses, mas esquecem promessas feitas ontem. Reescrevem conversas. Mudam detalhes. Negam o que disseram. Usam sua memória contra você. Dizem que você distorce. Que exagera. Que inventa. E aos poucos, você para de confiar no que lembra. Começa a aceitar a versão deles como mais confiável que a sua. E quando você tenta confrontar, a resposta é sempre a mesma. Você está obcecado com o passado. Você não supera nada. Você inventa memórias.
E você começa a duvidar da própria percepção. Isso tem nome: gaslighting cronológico. E é uma das formas mais eficientes de apagar seu senso de realidade. Porque se você não pode confiar no que lembra, como vai confiar no que sente? E se não confia no que sente, como vai saber quando algo está errado? Mecanismo 4. Ameaças silenciosas. Eles não precisam dizer "vou te deixar". Basta uma mudança de tom, um olhar diferente, um silêncio prolongado. E você já sabe o que vem. Porque eles treinaram você. Através de repetição. Através de consequências. Você aprendeu que discordar tem preço. Que questionar gera distância. Que expressar necessidades cria tensão. E esse aprendizado não é consciente. É visceral. Aprende a evitar. A corrigir antes que aconteça. A se antecipar. Viver assim cria um estado de alerta permanente. E esse alerta se confunde com ansiedade generalizada. Mas não é. É medo de perda fabricado. E o mais cruel: esse medo te mantém moldável. Porque quem tem medo constante de perder algo faz qualquer coisa para manter, mesmo que esse algo seja a fonte do próprio medo. Mecanismo 5. Isolamento gradual. Eles sugerem que seus amigos não te entendem direito. Que sua família complica as coisas. Que você está melhor quando é só vocês dois. No começo, parece proteção. Eles não te merecem. Eles não te veem como eu vejo. Eu sou o único que realmente entende você. E você se sente especial. Escolhido. Compreendido. Só depois você percebe. Não era proteção. Era a cerca. E aos poucos, você se afasta. Perde a rede de apoio. E quando surge o conflito, não há para quem recorrer. Só resta eles. E a ansiedade se torna dependência. Porque agora, perder essa pessoa significa perder tudo. Todo o suporte. Toda a validação. Toda a conexão. E isso não aconteceu por acaso. Foi construído. Tijolo por tijolo. Conversa por conversa. Até que sair pareça impossível. Por que funciona? Ansiedade constante tem um efeito. Esgota. E pessoas esgotadas param de questionar. Param de confrontar. Param de defender limites. Param de ouvir a própria intuição. Por que tudo isso? Exige energia. E quando você gasta toda a energia gerenciando a ansiedade, nada sobra para gerenciar a relação. Então você entra no modo sobrevivência. Aceitam explicações rasas. Toleram inconsistências. Por que resistir? Exige energia que não existe mais. Então, você permanece. Não porque quer, mas porque sair não parece possível. E esse é o objetivo final de toda essa dinâmica. Não te prender com correntes, mas te convencer de que você escolheu ficar, que está ali por vontade própria, quando na verdade a vontade foi erodida há muito tempo. Como identificar? Se você sente que nunca sabe como a pessoa vai reagir,
que nunca é suficiente, que precisa se explicar constantemente, que tem medo de ser abandonado por razões que não entende, que revisa mentalmente conversas antes de ter, que seu estômago aperta antes de ver mensagens deles, que você ensaia respostas para evitar conflito, que mudou quem você é para manter a paz, que se sente exausto mesmo quando nada aconteceu. Isso não é você sendo ansioso. Isso é você sendo condicionado. E a diferença entre os dois é simples. Ansiedade interna responde à terapia, autocuidado, técnicas. Ansiedade fabricada responde à distância. E reconhecer isso não significa que você é fraco. Significa que você foi manipulado por alguém que sabia exatamente como fazer isso. E que reconhecer é o primeiro passo para reverter. O tempo revela. Como sempre, o tempo é o único teste que importa. Se você se afasta e a ansiedade diminui drasticamente, não era a sua, era a deles. E isso pode ser assustador de perceber, porque significa que anos de sofrimento não eram inevitáveis. Não eram parte de quem você é. Eram resultado direto de quem você estava perto. E reconhecer isso não é fraqueza. É clareza. A ansiedade que alguém implanta em você não é amor. Não é cuidado. Não é preocupação. É controle. E o primeiro passo para sair disso é parar de acreditar que o problema está só em você. Porque se fosse só você, essa ansiedade existiria, independente de quem está ao seu lado. Mas se ela some, quando você se afasta de alguém específico, então nunca foi você. Se você reconheceu algum desses padrões, comenta, reconheci. Só isso. Às vezes, nomear já é metade da saída. E se você quer entender como sair dessa dinâmica, fica por aqui. Tem muito conteúdo vindo sobre exatamente isso. Pensa nisso.